Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa terça-feira, na primeira semana da Quaresma, a Igreja nos convida, através da liturgia e da Palavra de Deus, a meditarmos sobre a oração. São três as práticas da penitência na Quaresma: a oração, a esmola e o jejum. Hoje a liturgia nos coloca diante da necessidade de rezarmos e também a forma como devemos fazer isso. E quem nos ensina é o nosso próprio Senhor. E ele começa a dizer que, diante do Senhor, não devemos multiplicar as palavras, mas devemos confiar que Deus nos ama e que, porque nos ama, deseja nos dar aquilo que é o melhor para nós. Ou seja, Jesus primeiramente nos convida a nos colocarmos diante de Deus com uma confiança filial. E quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele nos ensina que também somos filhos e que, como filhos, devemos confiar no nosso Pai que nos ama. Então, toda a oração é um colóquio, é um diálogo com alguém, com uma pessoa que me ama e sabe do que eu tenho necessidade. Então, não preciso ficar querendo que, através de forças de palavras, convencer essa pessoa a me escutar, mas, pelo contrário, eu devo confiar de que ela me ama e caminha comigo, e por isso não preciso ter medo. E como é bonita a oração do Pai Nosso! O Catecismo da Igreja diz que a oração do Pai Nosso é uma oração completa, porque foi o próprio Senhor quem nos ensinou a rezar. Na oração do Pai Nosso nós temos tudo o que precisamos pedir a Deus. Primeiro reconhecemos que Ele é o nosso Pai, depois pedimos a graça de santificar o Seu nome, depois pedimos a graça de que venha sobre nós o Seu reino e que se faça a Sua vontade assim na terra como é no céu, ou seja, que se cumpra a Sua vontade. A vontade de Deus é a nossa mais perfeita felicidade. Na segunda parte do Pai Nosso, nós pedimos para nós: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ou seja, não nos preocupar com o pão de amanhã, apenas com o de hoje, crendo que Deus cuida do de hoje e do de amanhã, que Deus é um Deus providente. E nesse tempo de pandemia, também devemos pedir para que nunca nos falte o pão da Eucaristia. Como foi difícil aqueles dias em que as pessoas não podiam participar da missa e receber a Eucaristia. Foi muito sofrido para muitas pessoas. E por isso a oração do Pai Nosso nessa Quaresma torna-se ainda mais intensa. Devemos pedir a Deus a graça de nunca nos faltar o pão da Eucaristia, porque sem o pão da Eucaristia nós somos fracos, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, nós nos afastamos dele. É difícil pensar como um cristão pode viver sem a Eucaristia. É difícil pensar de um cristão que diz que não vai à missa aos domingos e que não participa da Santa Missa. Como é difícil acreditar que de fato este é um cristão e que esse de fato sabe quem é Jesus. Aqueles que experimentaram o Senhor pedem incessantemente todos os dias: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, não nos deixe nunca faltar a Eucaristia. A oração, ela nos leva à contemplação da Eucaristia e também à participação na mesa eucarística do Senhor na missa. E receber o corpo do Senhor é o coroamento de toda a oração. O nosso coração se enche da presença de Deus, que é amor, e essa oração eucarística nos leva ao encontro dos mais necessitados. Então, queridos irmãos, no início dessa Quaresma, não podemos ficar longe da oração. Cristão sem oração não é cristão. Cristão que não reza não é cristão. Não merece ser chamado por esse nome. Portanto, comecemos hoje uma vida séria de oração e, principalmente, peçamos ao Senhor: não nos falte a Eucaristia. Dai-nos sempre a graça de termos a Eucaristia, de poder adorá-la e de poder comer o corpo e o sangue do Senhor e assim nos fortalecer no caminho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.